Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de Direito do Trabalho. Vamos começar a falar hoje da questão sindical, do direito coletivo do trabalho. Seria a segunda parte, segunda grande divisão do nosso trabalho, do nosso estudo, que é o direito coletivo do trabalho, ou direito sindical, também chamado de direito sindical. Tá? Então, nós vamos estudar basicamente o sindicato e suas questões que envolvem a criação, o funcionamento, os princípios ligados a ele e a questão da negociação coletiva, dissídio coletivo de trabalho, acordo do coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. Bom, o direito coletivo do trabalho, como é o nome mais comum que a gente tem, ele trata das questões relativas à coletividade, tá? E ele surge a partir do surgimento dos sindicatos. Mas como é que foi esse surgimento dos sindicatos? Como a gente falou lá nas primeiras aulas, o direito do trabalho em si, ele surgiu através da reunião das pessoas que começaram a reclamar ou a postular melhores condições de vida e de condições de trabalho, de salários e assim por diante. Então nós temos lá a origem das corporações de ofício, né, que eram grupos que se formavam de artesãos, que tinham os mestres, os companheiros e os aprendizes. Os mestres é que comandavam o serviço, comandavam as tarefas, comandavam as regras de aplicação dos conhecimentos. Depois nós tivemos a questão da Revolução Francesa, onde o Estado era abstencionista, não se intrometia de forma alguma nas questões trabalhistas, nas questões, entendia que as questões de trabalhador e empregador eram questões individuais, questões particulares, e o Estado não deveria se abster. Em contrapartida, após a Revolução Industrial, passa-se a ter, então, um Estado intervencionista, né? Ou pelo menos começa-se a falar em um Estado intervencionista que passa a regular algumas questões do direito do trabalho. E aí nós vamos ter o surgimento do socialismo, do comunismo, enfim, e principalmente pós-revolução industrial, os trabalhadores reunidos em um lugar destinado à produção passam então a ter interesses de seus problemas, suas angústias, etc., compartilhados entre si. E aí surgem grupos, associações, sociedades, pessoas reunidas com objetivos comuns e aí as uniões de trabalhadores, os trade unions, né, que eram grupos para socorro mútuo e reivindicações conjuntas. A partir daí, então, nós temos o surgimento do sindicato em si, com o objetivo de fazer com que o grupo reunido tivesse mais força do que uma ou duas pessoas individualmente consideradas. Tá? Então, eu até anotei aqui: o trabalhador sozinho não tem força alguma perante o patrão. Em conjunto, reúne forças necessárias para negociar os interesses. O sindicato surge como órgão de luta de classes. E aí nós temos o seguinte: historicamente falando, essas lutas por melhores condições de trabalho e de salário, de vida, ela passou a ser uma reivindicação coletiva dos trabalhadores através dos sindicatos ou das trade unions, como surgiram lá na Inglaterra. E a partir dessas reivindicações, então, surgem os chamados direitos sociais, né, que hoje nós temos no artigo 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, que surgiram lá naquelas situações principais, né, a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição Alemã de 1919, com o Tratado de Versalhes, criação da OIT, e no Brasil a Constituição Federal de 1934. Bom, mas o que é o direito coletivo do trabalho? É parte do direito do trabalho que trata coletivamente dos conflitos do trabalho e da forma de solução desses mesmos conflitos. É o segmento do direito do trabalho encarregado de tratar da organização sindical, da negociação coletiva, dos contratos coletivos, da representação dos trabalhadores e da greve. Também chamado de direito sindical porque tem o sindicato como base de sustentação. Tá? Então, definição do direito coletivo do trabalho é essa: parte do direito do trabalho que trata coletivamente dos conflitos do trabalho e da forma de solução desses mesmos conflitos. E aí nós temos alguns princípios relacionados ao direito coletivo do trabalho. O primeiro princípio é a liberdade sindical, é o mais importante talvez.
só que o Brasil ele não aplica, digamos assim, corretamente ou inteiramente o princípio da liberdade sindical. O que diz o princípio da liberdade sindical? O princípio da liberdade sindical ele decorre do Estado Social Democrático de Direito, ele veda a intervenção e a interferência do Estado sobre o sindicato, na criação e no funcionamento do sindicato. Tá? A partir da liberdade sindical, se estabelece que se pode constituir sindicatos do número que quiser, das categorias mais variadas, pelo número que quiser. Tá? Então, nós poderíamos ter 3 ou 4 ou 5 sindicatos dos comerciários, sindicato dos farmacêuticos, sindicato dos motoristas, sindicato dos comerciais, já falei, dos motoristas farmacêuticos e assim por diante. Dos professores. Tá? Ele traz o princípio da liberdade sindical, ele traz uma questão da independência do sindicato perante o Estado. E aí nós temos um conceitinho básico de liberdade sindical que fica fácil da gente entender o que é a liberdade sindical. É o direito dos trabalhadores e empregadores se organizarem e construírem livremente as agremiações que desejarem, no número por eles idealizado, sem que sofram qualquer interferência ou intervenção do Estado, nem uns em relação aos outros, visando a promoção de seus interesses ou dos grupos que irão representar. Também compreende o direito de ingressar e de retirar-se dos sindicatos. Então, pelo princípio da liberdade sindical, eu posso criar quantos sindicatos eu quiser, da mesma categoria, na mesma cidade, bastando apenas que eu queira participar do sindicato, que eu queira fundar um sindicato, e aí eu posso ter um órgão de representação a meu favor. Temos também que é o princípio segundo o qual os trabalhadores e empregadores, sem qualquer distinção e sem autorização prévia, têm o direito de constituir as organizações que entenderem convenientes, assim como de filiar-se a essas organizações com a única condição de observar seus estatutos. Então, pelo princípio da liberdade sindical, eu posso criar quantos sindicatos eu quiser, da forma que eu quiser, e o Estado não vai interferir de forma nenhuma no controle dessa criação ou na minha liberdade de estabelecer. Tá? Essa liberdade sindical ela pode se dar de forma coletiva ou de forma individual. Ela se dá de forma coletiva quando se é respeito à autonomia e liberdade de um grupo constituir o sindicato de sua escolha com a estrutura e funcionamento que desejar, com ampla autonomia. E ela dirá respeito à liberdade sindical individual quanto aos trabalhadores se reunirem a outros de atividades iguais ou conexas para fundarem entidades. E aí nós temos aqui o direito de se filiar, o direito de se desfiliar e o direito de não se filiar, de não se associar. Quanto aos trabalhadores de serviço público, eles podem estabelecer sindicatos? Pode, com algumas exceções. As Forças Armadas não podem, a polícia não pode, a polícia militar não pode, e os servidores e empregados públicos de alto escalão, aqueles que têm de alto nível, com funções de decisão, de confiança. Tá? Isso está lá na Convenção 151 da OIT, artigos 1º, 2º e 3º. Liberdade sindical no Brasil. O Brasil ele não ratificou a Convenção 87 da OIT, que trata da liberdade sindical. Tá? Então, uma incompatibilidade entre a regra da Convenção 87 e o artigo 8º, inciso 2º da Constituição Federal. Tá? Pois aqui a regra do sindicato único e contribuição sindical obrigatória é determinada por lei. Se bem que com a reforma trabalhista de 2017 se tirou a questão da obrigatoriedade da contribuição sindical, mas nós continuamos tendo a questão do sindicato único. Tá? Então, o Brasil estabelece que nós somos livres para criar sindicatos, desde que seja apenas um em cada território, um em cada base territorial, que não pode ser inferior a de um município. Então, no Brasil, o sistema da liberdade sindical é intervencionista, onde o Estado ordena as relações relativas ao sindicato, nós temos um regime corporativo. Pela regra da Convenção 87 da OIT, o sistema é desregulamentado, ou seja, não há qualquer interferência do Estado na criação de sindicatos, é o que acontece no Uruguai. E tem também o sistema
intervencionista socialista, que é o que funciona em Cuba, onde o Estado ordena e regula a atividade do sindicato. Vamos dar uma olhada no artigo 8º da Constituição Federal. Estou com a internet ruim, por isso que eu não estou consultando no próprio computador. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte. A lei, inciso 1º. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Esse inciso 1º seria o princípio da liberdade sindical. Mas, porém, vem a contradição no inciso 2º. É vedada a criação de mais uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, então, empregados ou empregadores, de âmbito regional, local ou de âmbito estadual ou nacional, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área do município. Então, vejam só, a Constituição Federal ela nos traz a liberdade sindical no sentido de que o Estado não vai interferir na autorização, no funcionamento, na fundação do sindicato, mas logo em seguida diz o seguinte: você é livre para criar quantos sindicatos você quiser, desde que seja um em cada território, e esse território não pode ser inferior ao do município. Então, uma questão que eu já vi cair em concurso, em provas, enfim, é justamente perguntando essa questão de se o sindicato pode criar um sindicato de um bairro ou de uma empresa apenas. Não, não pode. Posso criar associação no bairro, ou associação de comerciantes de um determinado bairro, associação dos comerciantes do centro, por exemplo. Mas isso não será um sindicato. Eu posso criar também associação de comerciantes ou de associação de bairros, enfim, não será um sindicato, até porque não terá interesse sindical. E nós temos outros princípios. Lembrando que o princípio da liberdade sindical é o principal deles. Tá? E nós temos outros princípios relacionados ao direito sindical. O primeiro deles é o princípio da adequação ou da adaptação. Esse princípio ele diz que a negociação coletiva, que eu já vou falar mais adiante o que é exatamente a negociação coletiva, ela deve se adequar, se adaptar à realidade da região, da época, das condições econômicas, das condições da empresa, das condições do trabalhador, etc. É mais ou menos aquela questão seguinte: se a empresa vai bem, os trabalhadores vão bem, melhoria nas condições de emprego, de salário, assim por diante. Se a empresa vai mal, reduz os benefícios do empregado para adequar as condições do empregador e evitar falência, demissões, etc. Então, é o seguinte: se numa determinada época, se num determinado ano, a empresa está indo muito bem financeiramente, está vendendo bem, está tendo, superando expectativas, enfim, é normal, é correto que o empregado também se dê bem, que o empregado também tenha reflexos nas suas condições de trabalho e de renda decorrentes dessa condição da época, das condições econômicas, das condições da empresa e assim por diante. Agora, se a empresa vai mal, é normal ou é correto dizer que o empregado também vai ter que não assumir o risco do empreendimento de forma alguma, mas também se adequar às condições das realidades da época e da região. É muito comum, e ultimamente até não se tem ouvido tanto, hoje em dia só se fala em pandemia, em coronavírus, etc. e tal, mas era muito comum a gente ouvir todos os anos algumas discussões principalmente sobre o grande ABC paulista, nas greves lá do grande ABC ou nas negociações coletivas, enfim, volta e meia vinha aquela informação de que os funcionários da GM, da Volkswagen, da Fiat, enfim, estavam em negociação para melhoria das condições de trabalho, de salário, ou então muitas vezes entravam num acordo para
demissões voluntárias ou então para suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada e redução de salário, consequentemente. Tá? Isso se aplica a esse princípio da adequação e da adaptação. Tá? Conforme a empresa está indo, os empregados sentem o reflexo. E aí o que acontece? Se estabelece que para evitar demissões se reduz salário, por exemplo. Então é uma escolha que muitas vezes o sindicalista tem que fazer no sentido de manter um salário alto ou manter o salário que está e demitir metade de uma fábrica ou manter todos os empregados com redução de salário. O outro princípio que nós temos é o princípio do limite da negociação coletiva. Por esse princípio, a gente tem que não há limitação para conceder benefícios a empregados. Porém, para retirar ou para excluir benefícios ao empregado, aí há um certo limite, tem que ter justificativa, né, e comprovado, e necessidade. Então, eu anotei aqui, não há limitação para o empregador conceder benefícios, mas há limites legais para sua redução. E mesmo aqueles possíveis somente serão se for comprovada e justificada sua necessidade. Pelo princípio da boa-fé ou da lealdade entre os negociantes, antes de falar de lealdade dos negociantes, eu preciso falar sobre o que é uma negociação. Anualmente, se tem a chamada database das categorias. Essa database ela é criada pelas próprias categorias nas suas negociações coletivas. Chegando à database, é comum, então, que o sindicato dos empregados procure os sindicatos dos empregadores para estabelecer o início da negociação coletiva que visa a melhoria nas condições de trabalho, atualização de salário, aumento real de salário e assim por diante. Dessa negociação surge, então, o que nós chamamos de convenção coletiva de trabalho, que é um contrato, é um acordo entre empregados e empregadores através de seus sindicatos. Pode haver também uma negociação individual dos sindicatos empregados e empresas, uma, duas ou três, ou uma só. E aí nós vamos dar o nome de acordo coletivo de trabalho, que também é decorrente de uma negociação coletiva. E não se conseguindo ter sucesso na negociação coletiva, se parte então para o litígio, que é o dissídio coletivo de trabalho, que será encaminhado ao Tribunal Regional e por ele julgado. Então, nessa negociação, nós temos que ter regras, e a principal delas é a regra da boa-fé e da lealdade entre os negociantes. Tá? Esse princípio ele nos traz a necessidade da transparência na negociação, transparência nas informações que são repassadas, se está bem, se está mal, se a empresa está ruim, se a empresa está indo muito bem, enfim. Verdade quanto às condições da empresa, né? A empresa não pode ficar escondendo suas condições de salário, enfim, de renda. A realidade, a viabilidade das pretensões dos empregados, a efetiva participação na negociação coletiva, então a empresa não pode se negar a participar da negociação coletiva, tem que participar, tem a ver com o princípio da lealdade. No caso de haver greve, tem que cumprir a lei da greve, senão você vai ter uma greve abusiva, uma greve ilegal. Isso é má-fé na relação de negociação. E quanto à redação, cláusulas claras e precisas e que se entendam muito bem. Tá? Depois nós temos o princípio da autonomia coletiva ou poder de autorregulamentação. A negociação coletiva tem por finalidade a criação, alteração ou supressão de direitos trabalhistas de caráter privado que vinculará as partes destinatárias do instrumento normativo resultante. Também chamado de princípio da criatividade normativa ou da criatividade jurídica na negociação coletiva. Tá? Então, a negociação coletiva tem por finalidade a criação, alteração ou supressão de direitos trabalhistas de caráter privado que vinculará as partes destinatárias do instrumento normativo resultante. E pelo princípio da busca do equilíbrio social, da paz social, nós temos que a negociação coletiva busca equidade e igualdade. Nós temos interesses antagônicos, o capital de um lado e o proletariado e o social, o trabalho do outro lado. Então, essa vai ser uma briga eterna entre capital e trabalho. E a ideia entre o detentor do poder da mão de obra, que é o trabalho, que é o trabalhador proletariado, e o capital, que é o detentor do poder econômico, do poder do maquinário. Tá? Então, um depende do outro e um não vive sem o outro.
Só que existe um conflito constante entre essas duas categorias para a melhoria das condições. O empregado quer ganhar mais e trabalhar menos, e o empregador quer lucrar mais. Então a ideia do direito coletivo é, através do princípio da busca do equilíbrio social, da paz social, é que se busca a equidade, a igualdade, que os interesses que são antagônicos sejam equilibrados, pondo fim aos conflitos e pacificando a coletividade. Ué. Aqui. Princípio da intervenção obrigatória dos sindicatos. Artigo 8º, inciso 3º e inciso 6º. Vamos olhar, da Constituição Federal. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte, inciso 3º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Isso está lá no inciso 3º do artigo 8º da Constituição Federal. E no artigo 6, no inciso 6º, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. E no 611 da CLT nós temos o seguinte: convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Tá? Então, é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas. Essa obrigatoriedade ela é do sindicato laboral, do sindicato dos empregados, dos trabalhadores. Tá? Existem algumas exceções quando não há sindicato representativo da categoria, em que essa obrigação ela passa a ser da confederação, da federação, enfim, ou quando há recusa do sindicato nas negociações, aí se pode até criar um grupo particular de negociação, uma comissão de negociação, mas isso nós vamos falar mais adiante quando nós vamos falar de negociação coletiva direta, tá? Ou especificamente. Por que os empregadores eles podem negociar diretamente com os sindicatos empregados, através do acordo coletivo de trabalho que eu falei antes. Tá? Então, a obrigatoriedade de participação na negociação coletiva é do sindicato laboral e não do patronal. Princípio da equivalência entre os negociantes. O trabalhador sozinho não teria condições ou poder de negociar livremente com o empregador. Entre entidades, há igualdade na negociação. Diretores têm proteção, têm estabilidade, que nós já estudamos, né? O que lhes dá poder de enfrentar discussões sem retaliação. A questão é a seguinte: se eu for imaginar só eu como funcionário, como empregado individualmente, eu não tenho poder nenhum de negociar aumento de salário, melhoria das condições de trabalho, diminuição de jornada, etc. Tá? E se eu fosse um empregado, vamos assim dizer, entre aspas, chato, que fosse sempre reclamar, que fosse sempre reivindicar melhores condições de trabalho, de melhoria de salário, enfim, o empregador uma hora ia perder a paciência comigo e ia me demitir. Tá? Ele ia achar que eu sou alguém que incomoda, alguém que atrapalha o serviço, que atrapalha os outros, enfim, e que está sempre trazendo desunião ou confusão na empresa. Agora, se eu tiver uma entidade e determinados grupos de pessoas que eu elegi para me representar, e essas pessoas eleitas têm garantia de emprego, que é a estabilidade, ou seja, que não vão sofrer retaliações pela luta pelos meus direitos, aí eu tenho uma condição de igualdade entre empregado e empregador. O empregado sozinho ele não consegue negociar nada com o empregador, tá? Mas em grupos, com pessoas eleitas para tanto, e com poderes para tanto, e protegidas para isso, aí a negociação se dá. Princípio da preponderância do interesse coletivo sobre o individual. Para trazer a melhoria na condição social do trabalhador, é preciso que a vontade da maioria prevaleça sobre a vontade da minoria. Isso aqui é aquela questão que vale para todo mundo, né? Se
eu tenho várias opções ou várias possibilidades de se decidir, eu tenho que ouvir todos e a maioria vai vencer. E aí o que a maioria decidiu vai ter que se estabelecer como o correto, como o certo. Deixa eu ver se a minha internet